estados, municípios já prevêem perdas de bilhões, projetam aí, né, um efeito contrário, né, como o combustível numa alta, até o Gani acabou falando exatamente um pouco sobre isso. Eu andei lendo, né, o próprio presidente Jair Bolsonaro, o próprio ministro da Economia, o Guedes, eles criticam muito esse posicionamento por alegarem que os estados estão com os cofres cheios, né, que estão aí com esses repasses que foram feitos durante a pandemia. É um ano eleitoral que a gente também não pode esquecer que alguns candidatos a governos aí também estão tentando, né, recorrer à reeleição em alguns dos estados. Mas, né, a grande preocupação que fica, né, exatamente, quando eles falam que os cofres estão cheios, existe essa briga muito grande, ninguém vai querer perder esse repasse, né? Eles não concordam em fazer os repasses para compensar os estados. Como que vocês acabam avaliando esse embate específico dos estados, municípios aí, com o próprio governo federal, Alexandre? Olha, o que acaba acontecendo no Brasil, não é? Os estados, e alguns em particular, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, tem muitas dificuldades para fechar as suas contas. Muito em função de folha de salários e previdência de funcionários públicos, além das obrigações constitucionais que os estados têm com educação, com saúde, né? Coisas que a Constituição determina que sejam oferecidas de modo gratuito, vamos dizer assim, mas que não é gratuito coisa nenhuma, porque é pago por todo mundo na forma de tributos, não é? Uma complicação que nós temos no Brasil, nos Estados Unidos não é assim, mas aqui é, e é uma coisa ruim, né? Tem um monte de coisas ruins nos Estados Unidos, um monte no Brasil, coisas boas lá, coisas boas aqui, mas isso é uma coisa que eu estou usando com efeito comparativo para explicar o conceito. Nos Estados Unidos, se uma prefeitura quebra, problema dela. Ela que vai fazer a sua lição de casa e buscar financiamento onde tiver que buscar, aumentar tributos e tal. No Brasil, existe uma solidariedade com as contas públicas, né? De forma que se uma prefeitura quebra, ela tem o canal de buscar ajuda nos estados e os estados, quando quebram, buscar ajuda no governo federal. Muito em função de que no Brasil não é permitido que estados e municípios ofertem títulos públicos ao mercado. E isso é um privilégio do governo federal, que tem um mercado primário, secundário gigante de títulos públicos. Então, o que acaba acontecendo? Quando um estado quebra, dado que os tributos cobrados não são suficientes para fechar suas contas, ele tem que buscar dinheiro, os estados e municípios têm que buscar dinheiro no governo federal. De forma que se você pressiona os estados e os municípios com redução de tributos, esse problema mais cedo ou mais tarde volta para o governo federal. Não deveria ser assim, tá? Cada estado e cada município deveria buscar as suas próprias fontes de custeio e de endividamento, não é? Esse seria o mais racional numa federação verdadeira, mas o Brasil é uma federação fake. Você tem o governo federal ali, né? É até uma coisa preocupante, porque é um fator de desequilíbrio. É muito importante que os municípios e os estados sejam independentes, justamente para que você não tenha um ditador no Brasil, né? Então o presidente da República acaba tendo uma ascendência muito forte sobre governadores e prefeitos, porque eles estão lá diariamente pedindo dinheiro para ele. Eles não têm o socorro de buscar títulos públicos no mercado, entendeu? Então, como é que eu posso dizer? O Bolsonaro diz que está à vontade com essas reduções que estão sendo feitas na legislação do ICMS, porque o ICMS incide também muito pesadamente sobre bens essenciais cujo consumo não reduziu na pandemia. Pelo contrário, em alguns itens acabou havendo aumento de consumo, né? Alimentação, enfim, em função do auxílio emergencial e da alteração dos hábitos de consumo das pessoas também, não é? Então, os estados têm folga, sim, para suportar essas reduções, mas o que acontece? Há os débitos passados que os estados e municípios têm com o governo federal, sempre lembrando que os municípios recebem repasse do ICMS também, né? Então, quando os estados perdem ICMS, os municípios perdem também. Então, eles têm uma preocupação de custear os endividamentos passados junto ao governo federal, manter as contas em ordem, né? Ao mesmo tempo em que, durante as eleições, que governador que vai querer cortar despesas para assumir uma perda? Pelo contrário, o que eles mais querem é gastar, fazer obras e tal, para ganhar voto, né? Então, essa discussão em ano eleitoral é complicada? É. Mas seria também
fora do período eleitoral, porque historicamente os governadores e prefeitos não têm um histórico bom de responsabilidade fiscal no Brasil, infelizmente. Até porque eles são aquele filho pródigo, né? Pode ter a vida louca lá, gastar o que quiser, porque um dia vai ter o colchão do governo federal para sustentá-los. Eles têm essa certeza. E pelo fato deles terem essa certeza, eles também não têm muito incentivo para ter responsabilidade fiscal, entendeu? E sempre teve essa certeza, né, Ale? Porque no passado, quando eles podiam emitir, antes da lei de responsabilidade fiscal, os seus títulos de dívidas estaduais e municipais, muitos estados e municípios davam calote. E aí, como você bem falou, nos Estados Unidos, se você deu calote na população estadual, municipal, que seja, é um problema do estado, do município, que tem que resolver com a população local. O que eles faziam, né? Batiam na porta do governo federal, pedindo socorro, ia lá o governo federal, refinanciava a dívida, etc. e tal. Quer dizer, não acabou com isso, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela não acabou com esse problema, né? Ela só fez com que parasse de emitir os estados e municípios, mas eles continuam batendo na porta do governo federal do mesmo jeito, né? Então, aqui no Brasil tem coisas que são terríveis, né? Por exemplo, gastos obrigatórios. Como assim gastos obrigatórios, né? Então você é obrigado a gastar em educação um percentual da sua arrecadação. Há municípios, por exemplo, eu conheci alguns no interior assim, em que o prefeito recebe repasses para educação, né? Aí não tem o que fazer na educação, até porque a quantidade de escolas está reduzindo em função da redução da natalidade, né? Das pessoas, é uma realidade no Brasil. Então o cidadão é obrigado a gastar em educação, apesar das vias públicas estarem destruídas. E aí, só que se ele não fizer isso, ele pode ser processado pelo promotor da cidade, não é? Então, o que ele faz? Ele cobre uma quadra num local que não precisaria. A gente tem estações de chuva no Brasil, mas isso não é... Aqui não é Seattle, né? Para você ter que cobrir as quadras de escola pública, por exemplo, né? Então, aí depois ele gasta com isso. No ano seguinte, sobra dinheiro de novo para a educação. O que ele faz? Faz uma segunda quadra. Né? No outro ano, tem que gastar o dinheiro. O que ele faz? Ele cobre a segunda quadra. Quer dizer, isso é terrível, porque os municípios às vezes estão endividados, mas com dinheiro empossado, com gastos obrigatórios. Isso é uma coisa. A outra coisa também é que no Brasil a gente tem o mito do recurso público infindável, né? A gente acredita que o dinheiro público não tem fim. E não é assim, né? Tem sim. E o mito também do serviço público gratuito, né? Então o que acaba acontecendo? A gente tem um racional perverso que a Constituição Federal dá direitos para todo mundo, ao mesmo tempo que, para garantir esses direitos, obriga que os gastos sejam feitos dessa forma. Né? Então os gastos públicos tendem ao infinito. Eles não regridem nunca. E também existe uma outra coisa que é uma particularidade da democracia, e eu estudo bastante história grega, história antiga dos romanos, né? E desde que a democracia começou a surgir ali, ou a maioria passou a votar, não é? Mesmo aqueles que não têm patrimônio, o que acaba acontecendo? As pessoas que não têm patrimônio, ou que não têm meios de sobrevivência autônomos, tendem a exigir dos governantes cada vez mais almoço grátis, né? E os governantes têm um incentivo de dar esse almoço grátis porque as eleições são definidas pela maioria, e a maioria sempre é mais carente de tudo, não é? Então você gera um pacto meio que corrupto, né, entre a sociedade e os políticos, de que a sociedade elege os políticos que mentem muito, porque prometem demais sem ter dinheiro para pagar, não é? Ou então entregam demais, o que também é um problema, porque gera endividamento, não é? E aí você cai naquele círculo vicioso de estouro dos gastos públicos, mas muito em função de subsídios que são devolvidos para a população. Né? Aí você vai dizer, mas os serviços públicos são ruins. Sim, mas é que a população do Brasil é imensa. E, de fato, o nosso PIB não cresce na velocidade que os direitos crescem, entendeu? Então, no final das contas, os políticos têm parte nisso? Claro, porque eles também deveriam educar a população para explicar que esse fenômeno existe. Só que quem faz isso não se elege. Então, você acaba criando um cinismo em que a população quer destruir os cofres públicos o mais rápido possível, né? E aí gera um conflito entre gerações, porque os benefícios presentes vão ser pagos no futuro pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, né? A gente está sendo desleal com eles, e os políticos também têm um incentivo de curto prazo, que é se eleger agora, e depois a gente vê o que vai fazer.
É isso que na essência acontece. Né? Olha.